Bem-vindo ao PMEcast edição Ponto de Virada. Eu sempre, todos os episódios eu trago um amigo aqui para compartilhar ali qual foi seu ponto de virada, qual foi sua história. Hoje, antes de apresentar meu convidado aqui, quero dizer que, assim, continuo muito feliz de Casa Nova, né? A gente tá na Casa Nova, a gente tá no Cimo Studio, meu amigo Wellington Freire. Vou deixar os contatos, como sempre, vou deixar os contatos dele aqui, porque vale a pena vir aqui conhecer o estúdio. O estúdio é muito confortável, é muito bacana. Além de você gravar o podcast, se você quiser gravar outras coisas aqui no estúdio, você consegue gravar um curso, por exemplo, né? Mas vale a pena, tá? O recado é o seguinte, vale a pena. O Wellington trata a gente muito bem, com uma elegância aqui, né? Como eu falei, é muito afável aqui, é muito gostoso estar aqui. Eu me sinto em casa. Hoje eu entrei, nem bati na porta aqui, já fui entrando aqui no estúdio. O tamanho é o conforto que eu tenho aqui de me sentir em casa, tá? Então, Cimo Estúdio do meu amigo Wellington Freire. Deixa teus contatos aqui, o Wellington vai colocar aqui também. Vem conhecer, vale a pena você visitar aqui. E meu convidado de hoje já conheço há um bom tempo, acho que quase uma década já, que a gente se conhece. Quando eu conheci esse cara, ele falou uma frase que não sai da minha cabeça, que ele falava assim, eu não gosto de gente. E hoje é um cara hiper conectado, né? É um mestre do networking, conhece Deus e o mundo, tá? Viaja para um lado para o outro, por onde passa, deixa bons amigos ali, né? Então, assim, é um cara que eu vi uma evolução nele fantástica, assim. É um cara que eu confio muito, tanto confio que é meu contador, né? Meu convidado de hoje é o Paulo Castro. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, muito bom dia pra você. Prazer sempre estar em qualquer coisa que você faça. Prazer é meu. Sempre minha prioridade, cara. Ah, que barato. Paulo tem escritório de contabilidade, certo? Sim. Há alguns anos, já tem bons anos nisso, eu fui para um evento em São Paulo, em Campos do Jordão. E nesse evento tinha lá uma situação que as pessoas poderiam subir no palco e se apresentar. Aí subiu uma menina, Fernanda, o nome dela. Aí ela falou assim, né? Pô, eu trabalho com um negócio que é emocionante, não tem rotina, todo dia é um desafio diferente, é um barato trabalhar nisso, eu amo trabalhar nisso, eu sou contadora! Aí o pessoal deu uma risada, ela falou, sou contadora, pô, contadora é um negócio emocionante. É isso mesmo, Paulo? Cara, você, contador não, empresário contábil é. Você ser empresário contábil, você utiliza a contabilidade para poder achar soluções para o teu cliente. Sensacional. Essa é a diferença, então, de ser contador e ser um empresário contábil. Contador é aquele cara que vai fazer ali o balanço, ou se ele trabalha na parte contábil, ele vai buscar ali os impostos, fazer ali a confecção dos impostos, se ele tá na parte fiscal, ou ele vai fazer a folha de pagamento, se ele está no departamento pessoal. O empresário contábil pega essas informações e transforma em vantagens e benefícios, buscando isenções. Essa é a parte emocionante. Essa é a parte que a gente chama o cara, chama o cliente e ele sai de lá feliz porque a gente trouxe uma solução para o problema que ele tinha. Pô, fantástico. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual a tua estrutura hoje? Como é que você tá hoje? Hoje a gente tem, assim, sede física no Rio de Janeiro, que é a matriz, já tem muito tempo. Foi ali que a gente se conheceu, já tinha o escritório do Rio de Janeiro. Depois a gente expandiu para Brasília e agora, recentemente, esse ano, a gente chegou em Juiz de Fora. Então você tá em 3 estados diferentes, 3 cidades diferentes, assim. Fisicamente, sim. E online a gente atende 6 estados hoje. Tem São Paulo, tem Pernambuco, Rio Grande do Sul. E foi sempre assim? Não. Quando eu cheguei no escritório, o escritório tem 35 anos, eu cheguei tem 16. E nesse comecinho ali que eu tava chegando, a antiga sociedade tava rejeitando um cliente em Niterói. A gente atendia ali quase que centro do Rio de Janeiro, praticamente. Quantos clientes você tinha? Quando eu cheguei, uns 20 e poucos. Quantos tem hoje? Mais de 550. O que aconteceu para sair de 20 clientes? Em quantos anos você fez isso? 7 anos e meio. 7 anos e meio. O que aconteceu para sair de 20 clientes para 500 e tantos clientes hoje? Saiu do centro do Rio, que atendia ali o centro do Rio, e hoje atende quantas cidades você falou? 6 estados. 6 estados. Hoje você atende 6 estados. Tem equipe em 3 regiões diferentes do país. Brasília, Juiz de Fora e Rio de Janeiro. O que aconteceu? Qual foi o milagre que aconteceu? Qual foi o ponto de virada que aconteceu que você saiu de uma estrutura que era enxutinha e hoje você tem uma operação robusta? O que aconteceu? Cara, o ponto de virada mesmo foi o Clube do Networking.
que a sua pessoa comandava lá em 2018, quando eu conheci. Ali foi o local que eu comecei a fazer aquela movimentação, né? Que eu comecei a aprender. Você e o Marcelo ali, e aquela equipe que parece que foi também encaixada, né? Aquele grupo era muito bacana, né? Aquele grupo foi sensacional. Até hoje eu tenho camisa escrito G18. Foi o melhor grupo do Clube do Network, foi o G18. E aquilo ali foi uma mudança, assim, que eu sempre busquei. Então, desde que eu entrei em 2009 como funcionário, em 2011 eu fiz uma proposta para ser sócio, eu iria embora, buscar outras coisas, outras alternativas. Aí consegui entrar sendo um sócio minoritário. E desde então, eu sempre, como eu trabalhei muitas horas, isso é normal na minha vida, eu trabalhava a parte operacional, que é o que eles queriam, nas 8 horas ali do dia. E nas outras 4, 6, 8 eu fazia, tentava entender os movimentos que eu poderia fazer para crescer, porque o escritório não crescia. E até que em janeiro de 18, um pouquinho antes, eu conheci o Clube do Networking, apostei, paguei com o meu próprio cartão, porque eu falei com os sócios, eles nem me responderam. E aí eu fui, peguei meu cartão, passei lá, fui pro clube, não tinha feito aula zero, não conhecia nada, só vi um depoimento lá de uma menina que eu conhecia, falei, vou arriscar. Mas qual foi o gatilho que fez você procurar isso? Porque assim, tem muita gente que fica escondido atrás da... Não é que fica escondido, né? Assim, é normal quando você começa a empreender, você empreende porque você tem um conhecimento técnico. Então você acha que você vai vender aquilo que você sabe fazer. E aí você se concentra mais em fazer do que vender aquilo que você faz, né? Só que entregar o que você vende é relativamente fácil, né? Se eu chegar hoje pra você e falar assim, Paulo, preciso fazer um balanço aqui na minha empresa e tal, pô, a gente senta agora e resolve essa parada. Você descobrir que eu tô no momento de compra disso, que é o mistério, que é o difícil. Então assim, vender o que você entrega é o difícil. E eu vejo muitos empresários, principalmente pequenos empresários, que ficam escondidos atrás da operação, né? E você, provavelmente, quando você entrou lá, você entrou por conta das suas habilidades, pelo seu talento ali, né? Pelo seu conhecimento ali de fazer o que tinha que ser feito. Mas como é que virou a chave que você falou assim, putz, eu não posso ficar só no operacional aqui, eu tenho que descobrir outros caminhos aqui para conseguir crescer? Cara, isso sempre foi uma coisa que me incomodou, assim. Isso eu não consigo nem te falar desde quando começou, porque eu sempre me incomodei com uma empresa pequena, uma empresa que não crescia. A gente não tinha nada, assim, a gente não tinha uma placa na porta. Então isso era uma coisa de alguns debates iniciais com a sociedade. E isso foi uma coisa que sempre existiu. E o difícil, na verdade, era o que eu fazia. Porque eu ficava no Google ali digitando como... fazer um comercial, como captar clientes, e vinham só aquelas coisas padronizadas, tipo, faça um e-book, e aquelas coisas assim que não me colocavam em um lugar de crescimento. E foi assim, buscando, e aí comecei a escutar falar sobre networking, e aí comecei a digitar no Google, networking, clube de networking, não sei o quê, e até que cheguei ali. Quando eu fiz esse movimento, aí sim eu entendi. Eu não sabia que eu estava indo lá para gerar um movimento que eu não fazia, para onde que eu iria, eu simplesmente fui. Entendi. E aí chegando ali eu comecei a conhecer o network, entender que quanto mais eu ajudasse, isso foi uma construção que foi feita dentro de 2018 inteiro, quanto mais eu ajudava, quanto mais eu me colocava disponível para as pessoas, mais eu tinha retorno. Então assim, eu ajudava às vezes o advogado e o engenheiro vinha como cliente, porque ele via... Ou ele escutava do advogado os elogios, ou ele via o próprio movimento. A gente, na nossa vida, a gente deixa rastros. A gente não precisa gritar para todo mundo que a gente faz, o que a gente faz, como é que a gente é bom. O rastro que a gente deixa, ele é implacável. Tanto pro bem quanto pro mal. O Rio de Janeiro é muito grande, às vezes o rastro demora mais. Eu depois, quando fui para Brasília, por exemplo, eu vi que o movimento lá, ele surte muito mais efeito. Que é uma cidade menor, né? Uma cidade mais concentrada, né? Isso. Assim, E, sim, né? É uma cidade grande, mas mais concentrada. E tem 3 milhões de pessoas, aqui são 10. Então, assim, e aqui são prédios enormes. Eu tenho 50 clientes num raio pequeno ali no centro. E ainda assim, eu não sou aquele cara que sai na rua e todo mundo me conhece. Entendi. Em Brasília, onde eu vou, já tem pelo menos 2, 3 pessoas ali que vão falar, é o Paulo. Entendi. Então, quanto mais eu fui fazendo essa construção em 2018, mais eu fui entendendo que aquele era o caminho a ser feito, né? E a mesma lógica em Juiz de Fora, então? Juiz de Fora, uma cidade mais concentrada também. Isso. Juiz de Fora tem a peculiaridade de ser muito pequena. Então, você acaba encontrando algumas barreiras de
cidade pequena, né? Daquela confiabilidade, de entender se... E aí o carioca, ele também traz um pouco dessa... E mineiro é essa desconfiado questão. mesmo? Muito. Ele é fechado, né? Ele é fechado. Não sei se desconfiado, porque eu nem tenho essa intimidade toda com ele. Entendi. Ele é fechado. Entendi. Então é uma barreira, mas que vai se quebrando, porque eu confio no meu trabalho. Eu sei que a qualidade dele é muito acima, principalmente na capacidade de atendimento, na velocidade e no saber por que eu estou atendendo ele, o que ele precisa receber. Aí quando isso vai acontecendo, as barreiras vão caindo. Então, assim, entendo que o ponto de virada foi a consciência de que quanto mais você colaborava com as pessoas, mais ajudasse as pessoas, mais isso voltava. E aí você participou do Clube Network, depois não parou mais, né? Você foi entrando em outras... Eu entrei só no Clube do Network, foram alguns grupos. Alguns grupos. Foram 3, se não me engano. Uhum. E depois participei de outros grupos, tanto no Rio de Janeiro, Brasília. Hoje eu tenho pessoas, né? Aí eu fui também criando. E aí você vai ver a construção do empresário. Assim, você tem que se construir como empresário. Eu entendi em 2018 o que eu, Paulo, precisava fazer para gerar resultados. E eu fui com muita força. Tenho muito volume de trabalho e fiz tudo sozinho. Fiz 2018, fiz 2019 e aí comecei já em 2019, 2020 a criar os meus. Então, conta isso, como é que é? Então hoje eu tenho um sócio em Brasília, que eu tirei de dentro do departamento pessoal, que é o Carlos. Ele era o chefe do departamento pessoal e hoje ele é sócio na unidade de Brasília. Show. Foi um movimento que eu fiz porque ele respira o ar que eu respiro e é onde eu vejo algumas dificuldades com home office, né? Mas é papo para outro dia. Ele respira aquilo que eu respiro, ele sabe o volume e a força de trabalho que tem que ter para ser um cara da Moreira e Castro. Ele entendeu a cultura, né? É isso. É o mesmo, é no sangue, né? E aí eu tenho ele, que aí passou a fazer um movimento parecido com o meu. Sim. E eu tô trazendo já desde o ano passado, e tenho lá o Patrick, que tem 10 anos com a gente, e já faço isso há muito tempo com ele, mas agora esse ano ele assumiu até um grupo que eu participava, ficou no meu lugar. E tem o Caio, que hoje eu tenho esses 3 caras que são mini Paulos. Entendi. Eles fazem o que eu fazia em 2018, eles estão se construindo. Começando agora, eles fazendo estão se construindo. ali. Aí estão ganhando ali. Então. Uma coisa que eu sempre eu percebi é o seguinte, quando você participa de algum grupo desse, eu acho que a gente pode falar quais são os grupos que você participou ou não? Pode. Participou do clube, participou do BNI, participou... Em Brasília, Moai, Líderes do Brasil, Moai. MBAR. São uns 8 grupos aí, pelo menos, que eu participei nesses últimos anos. Agora, uma coisa é participar como o cara que vai lá assistir as reuniões, né? Outra coisa é ganhar algum tipo de protagonismo. E você fez isso, né? Por exemplo, você entrou no BNI lá, começou a assistir, começou a participar, pegou uma liderança lá. Chegou a presidir um grupo, né? E isso aconteceu nos outros grupos também. Então, esse protagonismo ali, querer ser o cara que... como que a gente pode botar assim? O cara... É que assim, você tem uma característica, você é uma liderança. Apesar de ser um cara reservado, você é uma liderança. Onde você chega, você começa ali a mostrar ali o que você pode fazer. Daqui a pouco as pessoas estão gostando ali de te seguir, né? Gostando ali de escutar o que você fala, ver como é que você faz. Então assim, naturalmente você acaba liderando esse negócio. Mas essa liderança, ela foi uma construção intencional? Esse protagonismo nesses lugares foi intencional? Não, nunca. Nunca foi? Nunca foi. A minha preocupação em entrar no grupo é colaborar com o grupo. Sim. É sempre fazer com que as pessoas, todas que estão ali, estejam bem alimentadas, né? Então, minha preocupação é em estar trazendo oportunidades ou estar ajudando. Muitas vezes você não consegue. A conexão, o network de você trazer tua conexão para dentro, obviamente que o foco é o meu cliente. Eu nunca vou pegar um parceiro que eu conheci em qualquer grupo que seja, por mais que eu tenha algo em troca, não tem esse número, para eu poder chegar e levar para um cliente que eu não acredite que ele vai fazer um bom serviço. Então, mas alguma coisa eu vou entregar para esse cara. Então eu vou entregar ajuda, eu vou ser o parceiro que ele vai me ligar, como tenho advogados, consultores, que os caras me mandam mensagem, Paulo, eu tô num cliente aqui e dúvida aqui, eu tô aqui com o NCM, que é o código do Mercosul aqui, que não tá batendo, você sabe? Se eu não sei, alguém lá do escritório vai saber, tenho assessorias e tudo que vão fazer isso. E muito rápido. Então, ou eu ajudo, ou é cliente, ou é sempre ou fazer a pessoa estar incluída no grupo, isso aí já depois de um tempo. No Clube da Network eu fui o garoto.
Eu fui o mascote quase, né? Não tão novo, mas pela imaturidade em termos de relações pessoais. E nos outros grupos, não. Eu já fui com uma maturidade maior, então eu já realmente comando, mas a minha preocupação não é ser o líder, não é comandar nada, é simplesmente ajudar. Eu tenho essa capacidade, até por conta de muitas conexões e muitos clientes que eu tenho, eu acabo conseguindo deixar o grupo equilibrado. Tem um livro que é o Outliers, né? Que é o Fora de Série. Ele fala assim, quer reconhecer um bom líder? É aquele cara que não quer. Fala assim, precisa de alguém aqui pra liderar tudo. Cara... Aí o grupo chega e fala assim, fulano, ele é bom, vai você. Não quero não. Aí o cara acaba sendo o líder do negócio e acaba sendo um bom líder. Entendeu? Eu acho que você tem um pouco dessa característica, assim, que você começa a mostrar ali o teu potencial ali, o que você consegue fazer, como é que você consegue ajudar. Naturalmente as pessoas confiam em você e falam assim, pô, Zé Paulo, nos representa aí em determinado assunto, aí, nos representa. Você ganha. Quando a gente se conheceu, você tinha uma frase lá que você falava assim, não, eu não gosto de gente. É claro que era uma brincadeira, né, que você fazia, mas mostrava um tanto de timidez que você tinha, né, um tanto ali de não querer se expor muito, você tava mais numa cadeira de querer aprender, né? Não, eu vim aqui pra entender como funciona, pra poder aprender e tal. E assim, eu tenho dificuldade de me relacionar, não quero. Se eu puder construir um bunker e trabalhar sozinho lá no bunker, eu fico. E hoje você é um cara que, assim, eu já acompanhei, já vi, já assisti, é o cara que dá palestra lá pra centenas de pessoas ali na boa hoje, né? E fala, e é engraçado, e domina ali a oratória. O que aconteceu do cara que não gostava de gente pro cara hiper conectado hoje? Na verdade, assim, tímido continuo sendo, né? Tenho lá minhas coisas de relacionamentos aí, pessoais. Sou introspectivo, né? Mas sou brincalhão. Aí da origem do Ceará, que meu pai é cearense. Então tem essa veia cômica do Ceará. Mas a questão é fazer. Eu sempre comecei, desde o primeiro trabalho que eu tive, eu nunca tive uma, assim, olha, você vai fazer isso. Uhum. Só isso. Eu nunca me limitei ao que eu queria fazer. Até porque eu sempre trabalhei no começo foi no restaurante do meu pai. Então, assim, eu sempre fiz o que tinha que ser feito. Só que eu nunca tinha me colocado naquela posição de falar em público, de ter relacionamentos muito novos, né? Sempre com pessoas novas e tudo. E foi o que eu fui fazendo ali. Foi um sofrimento enorme, 2018 ali, né? E o que as pessoas não entendem é o seguinte, uma mesa com 12 pessoas. Quando você falava assim, vamos começar as apresentações, eu já falava, não é possível. Mas eu tô aqui pra isso, né? A úlcera doía, né? E aí você falava uma coisa que ficou pra mim, que me ajudou até numa outra dinâmica que eu fiz num hotel, que era assim, não deixa por último. Só vai piorar. E aí eu fui pra uma imersão no hotel, até que eu conheci no clube, né, do network, o Wagner. Sim. No Inex, que tá até em Portugal hoje. Sim. E era uma imersão dentro de um hotel. E no final da noite, não sei se eu posso contar isso, Wagner, foi mal, mas... Desculpa, eu também fiz, aí, putz, aí... Tomara que já tenha mudado a dinâmica. Ele tá em Portugal, tá tranquilo. Vai, no máximo uma mensagem. Beijo pra você, Wagner. Saudade de você, cara. A gente tem bons papos, né? E aí o Wagner, só um parênteses, o Wagner, antes de ir pra Portugal, eu acho que foi uma das últimas pessoas que conversou com ele antes de ir. A gente saiu, foi almoçar, comeu uma massa lá, comeu bem, assim, e ele falando lá que ia passar uma temporada em Portugal por conta de um convite que ele recebeu lá. E tá bem lá, acho que tá curtindo. Então um beijo pra você, Wagner. Tudo de bom pra você. E aí você pegava, decorava um texto, isso quase de finalzinho da noite. Esse texto era cruel, E de manhãzinha você tinha que estar lá. Você tinha aquelas horas que era em teoria pra dormir, você tinha que estar lá de manhã com o texto gravado. Eu gravei. Eu me conheço razoavelmente bem, então eu dormi no começo da noite, acordei cedo, né? Perdi o sono rápido. E aí comecei a treinar e gravei. E fiquei ali. Quando eu fui o quinto, eu fui. Mais ou menos o quinto, sétimo eu fui. De umas 100 pessoas que estavam lá, De umas 40 pessoas. 40 pessoas que estavam lá. Entendi. E aí, quando eu consegui, não foi bom. Fiquei meio trêmulo ali e tal. Não foi, direitinho. Mas terminei, fui um dos 3. Só que o mais importante, eu fui nos 3 de 15 que falaram. Os outros 25 perderam a oportunidade de falar. E aquilo também foi uma coisa que ficou muito clara pra mim. Você perdeu a sua oportunidade. Sim. Não deixa ela passar. Então, assim, como eu melhorei? Hoje, realmente, como você falou, já fiz palestra em Brasília, em São Paulo, dentro do iFood. Já fiz no Rio de Janeiro algumas. Então, fazendo. Fui fazendo, fui melhorando. Não estou satisfeito. Quero ser mais eloquente, quero ter mais posicionamento de palco. Mas hoje eu estou razoavelmente contente com
com a capacidade que eu criei. Mas é uma coisa que, assim, eu acredito muito, que é o poder do movimento. É se você se colocar em movimento, né? Você trancado dentro de casa ou trancado no escritório, não vai resolver. No final do dia você tá exausto, porque você realmente trabalhou bastante, mas você não gerou movimento, né? Então, assim, o se desafiar, fazer coisas que você nunca imaginou que ia fazer, né? Tentar essas coisas, eu acho que, assim, é a receita... Ou melhor, é o tempero que falta na receita. Porque, assim, a receita de bolo, a gente tem, né? Como você falou, se eu abrir o Google lá, como é que eu consigo mais clientes? Tem a receita de bolo ali. O que difere a receita de bolo né, de você ter sucesso é o teu tempero. É você chegar e falar assim, tá bom, vou me desafiar a fazer. É óbvio que o primeiro vai sair uma droga, entendeu? Mas é o primeiro, e só dá pra melhorar o que existe, né? Então, assim, o primeiro sai ruim, o segundo já não sai tão ruim, o terceiro você já começa a gostar, o quarto você olha e fala assim, ué, não é que eu faço bem esse negócio? Aí vem o quinto, sexto, o décimo, né, o negócio vai. Então, assim, eu já dei um monte de palestras, né, pô, só no clube, se a gente for contar, pô, bateu mais de 600 reuniões, eu acho, entendeu? Até hoje eu fico nervoso. Até hoje, assim, de chegar lá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar? Pô, a boca treme, a mão fica suada, até hoje. Mas o dia que eu perder esse nervosismo, acho que alguma coisa tá errada. Eu acho que eu já morri, acho que eu já, né? Tem que ter esse nervosismo, né? E uma vez foi engraçado que me perguntaram, mas você fica nervoso? Eu falei, não, são os 5 primeiros minutos só, né? Aí uma vez me convidaram pra abrir um evento. Eu falei, quanto tempo eu vou ter? Ele falou, 5 minutos. Eu falei, não, cara, me dá 6 então. Os 5 primeiros vão ser muito ruins. Vai ter 1 minuto que vai ser bom, que eu vou ficar nervoso. Entendeu? Me dá mais um. Que bacana, Paulo, que bacana. Eu acho que, assim, acompanhar a tua trajetória foi um bom presente pra mim, assim. Eu acho que foi muito legal, né? Como você falou. Chegou lá como um garoto, mentira, que você já chegou muito bem. Mas ver ali que você foi... se desafiando a cada dia, melhorando a cada dia e principalmente assim foi crescendo. Eu acho que esse mérito que você tem de se colocar em prova, né? Se desafiar, fazer coisas que você não gostava de fazer, mas que você viu que seriam coisas importantes e depois hoje você faz isso com naturalidade. Ver isso, né, dia a dia acontecendo foi fantástico, né? E prova que eu posso até chamar de método, né? Que é um método que funciona, né? Você ter intencionalidade nas coisas, né? Que eu acho que até é uma coisa que você fala bastante. E agora, cara, quais os próximos passos? Quais são os novos projetos aí que estão vindo pela frente? Hoje, né, tem um escritório que tá bem consolidado, mas a gente tá sempre crescendo e buscando, né? Agora, dia 17, tem uma reunião aí batendo meta olhando o que foi feito em 2025 e o que a gente vai fazer em 2026 para estar sempre melhorando. Legal. Tem algumas marcas em volta do escritório de contabilidade que agregam ao próprio cliente ali da contabilidade. E hoje eu tenho um projeto novo que é o de mentoria para empresários. A gente pegar realmente principalmente hoje o meu foco são os contadores e os advogados, porque o contador foi o que eu fiz, né? Sim. Eu quero passar para o contador o que eu fiz, né? Eu tinha 36 clientes em 2017. Eu crescia 2, 3 clientes por ano. E eu cheguei a crescer, agora esse ano a gente cresceu 167 clientes. Em um ano, 167. Em um ano. Então, não é normal. Sem perder a qualidade de atendimento. Atendendo bem. Sempre. Isso também é uma coisa que a gente tem que entender. Nenhuma empresa que cresce muito, ela deveria estar a gosto do seu dono. A gente tem que estar sempre buscando estar melhor. Temos muitos elogios e eu pego esses elogios e coloco para a equipe, porque a equipe precisa entender que eles são bons, estão bem. Mas eu cato ali os feedbacks que estão pedindo ajustes, que reclamaram de alguma coisa, porque a gente tem que estar sempre melhorando. Se a gente perder essa tesão por melhorar, aí começa a coisa a ficar ruim. Então eu tenho uma parte da contabilidade que eu ensino para eles o que eu fiz, sair de crescer 3 para crescer 160. E tem os advogados que eu consigo ajudar, já tenho ali 2 cases de sucesso que consegui tirar ali de pequeno para bem robusto, com lucro. Bacana. Advogados têm muita questão com precificação, com indicadores, olhar números, né? A maioria deles. Então a gente foca neles muito nisso, que é para poder, muitas vezes, ou o cara não tá fechando o contrato porque tá cobrando caro, e a gente vai falar isso sobre precificação, né? Sim. Ou ele tá cobrando muito caro e a percepção de valor não tá batendo, e ele tá perdendo fechamento.
ou às vezes tá cobrando muito barato, tá sem margem e não tá sabendo. Então a gente trabalha muito isso com esse público dos advogados, não que o contador às vezes também tá errando no financeiro. Mas no contador a gente tem outra pegada, e o advogado tem mais essa do trabalhar o financeiro dele. Você acha que o ano que vem, 2026, vai ser um ano do contador? Eu acho que já tem um movimento, até essa Fernanda que você citou, ela fez um movimento muito interessante, mostrando que a contabilidade não é você só simplesmente gerar ali os arquivos, os balanços. Mandar a guia pro cara pagar e acabou. Aquilo ali é o meio. É isso que o empresário contábil tem que entender. O que ele produz internamente é meio. O fim vai ser o que ele entrega pro cliente dele, falando assim, olha, o teu balanço tá aqui, com esse balanço você tem essas expectativas aqui. Com esse imposto que você está pagando, não tá rodando. Se você fizer isso, você tem um benefício. Você pode ir para o Espírito Santo pegar um compete, se você é do e-commerce, você pode pegar uma equiparação hospitalar, se você é da área de saúde. Então, assim, é pegar a contabilidade como ferramenta para levar a solução. Continua crescendo. Assim, ano que vem a reforma tributária, né? Assim, é executada a reforma tributária, né? Você acha que todos os contadores já estão preparados? Assim, tecnicamente talvez, né? Mas comportamento... Como é que fala isso? Mentalmente. Existe isso? Estão preparados, né? Muitos não, mas os clientes são menos. Eu acho que ano que vem já deveria ter sido esse ano, não vi um movimento tão grande quanto a isso, mas ano que vem é um movimento do financeiro. Os clientes, as empresas têm que ter um financeiro, ou interno ou externo. É o momento que os empresários do BPO podem fazer a empresa deles. Vão crescer. Assim como a gente teve uma mudança na saúde ocupacional, que antigamente você fazia um exame admissional e era isso. Quando veio a obrigatoriedade dos envios do SST, as empresas de saúde ocupacional passaram a ser empresas com ganhos recorrentes, com crescimento de carteira. Com importância ali, né? Com importância mensal dentro de uma empresa. Que antes era uma obrigatoriedade só. Que às vezes até tinha uma coisa ou outra que eles não cumpriam e ficava por isso. Então veio essas obrigatoriedades e a saúde ocupacional ganhou um espaço. Eu vejo o mesmo movimento que aconteceu ali, eu vejo hoje para os BPOs. Eles têm, o ano que vem, já deveriam estar fazendo isso, mas ano que vem ele tem o lugar deles para ocupar. Então, o cara tá deixando de ser moda, né? Modinha ali, vamos ter um BPO ali, um luxo, e vai virar uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade. A gente vai ter Simples Nacional gerando crédito que hoje não tem. Então, assim, é o ano do financeiro. Os ajustes contábeis já vão começar, principalmente nas empresas maiores. Mas eu acredito que as contabilidades, principalmente que atendem clientes maiores, já estejam já estejam organizadas. Tem coisas que vão se organizar realmente no ano que vem, porque tem coisa que ainda não está regulada. Mas eu vejo que, no geral, essas empresas pequenas e médias, elas têm que ajustar muito bem o financeiro. E você, com a tua mentoria, você consegue ajudar esses caras a aproveitar essa oportunidade? Que é uma janela, né? É uma janela de oportunidade. Sim. Sim, a gente já está até mapeando alguns cenários, tanto para o contador, para o advogado, para o BPO, para a gente poder fazer com que eles tenham crescimento e entregando valor, né? Entregando uma coisa, o cara sabe assim, cara, eu pago R$1.000 para esse cara e olha o quanto que ele me economizou. Então você que é advogado, você que é contador, você que tem uma empresa de BPO, você que está interessado em aproveitar uma oportunidade, que assim, 2026 eu acho que vai ser uma janela de oportunidade para isso. Entre em contato com o Paulo. Como é que faz para entrar em contato com você, Paulo? Meu WhatsApp é quase domínio público, né? Recebo mensagem todos os dias, mas tem o WhatsApp, tem o Paulo Castro Boss, que é o do Instagram. Paulo Castro Boss, com 2 S no final. Boss de chefe, né? Isso. Então, Paulo Castro Boss, entra lá no Instagram, manda um direct pra esse cara e assim, aproveita essa janela. Faz igual ele fez, né? Em 2018, faz igual ele fez, né? Ele olhou ali, começou a pesquisar, fazer que movimento eu tenho que fazer pra poder melhorar, né? E aí ele tomou algumas atitudes, então assim, eu acho que agora é a tua vez, cara. Você que é advogado, que é BPO, que tem um escritório de contabilidade e quer aproveitar uma janela de crescimento, conversa com esse cara, porque é o seguinte... eu acredito que assim, os escritórios, né, que vão trabalhar na parte financeira ali das empresas, eles vão crescer naturalmente. Só que se você crescer de forma desorganizada, você não aguenta o peso do crescimento. E não ter perna para aguentar o crescimento, né, você quebrar, porque as suas pernas não aguentaram o seu peso, isso é terrível, porque você quebra com demanda. Então assim, antes disso acontecer, cresce de maneira estruturada, vai conversar com o Paulo. Eu acho que é um dos poucos caras que eu consigo indicar assim com uma tranquilidade absurda, assim, porque o cara faz.
E não é puxando sardinha não porque ele tá aqui, né? É porque assim, ele se prepara pra isso. O Paulo tá fazendo 500 cursos, participando de um monte de lugares ali pra se preparar ali como um mentor que gera realmente resultados. E isso é raro, tá? Porque assim, o que tem de palpiteiro no mundo é absurdo. Esse cara tá se preparando cada vez mais pra poder entregar um negócio de qualidade e eu tô acompanhando isso de perto. Então, liga pro cara. A gente vai botar o telefone do Paulo aqui, já tem o Instagram dele aqui, Paulo Castro Boss, já tem o Instagram que dá pra entrar em contato. O telefone a gente vai colocar aqui embaixo, tá? Então não perde essa oportunidade não, né? E paga fácil também, né? Isso. Não tem... É baratinho. Qualquer Chama café de- leva esse cara. Tá E é fácil. ROI, né? O que eles falam muito hoje é ROI. É o que vai, o retorno do que você vai investir é o que é muito importante, né? Às vezes a gente investe um pouquinho. O dinheiro nunca é bom você soltar se é 50, se é 100, se é 500 reais. Uhum. Você dá ali em alguma coisa e você não tem retorno sobre isso. É caro, né? O que não Tudo tem retorno é caro. É isso. Né? Tá bom. Paulo, obrigado aqui pela tua presença. Foi muito bom, adorei o papo. Ninguém chorou dessa vez, né? Ninguém tá tranquilo. Foi bom, foi leve, foi agradável. Paulo, obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E é isso aí. Então, até o próximo episódio. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.